Vamos lá, meus amores. Tia Cláudia voltou. Vamos fazer a nossa correção. Então, vamos lá. Página 103. Número 3. Leia o trecho da fábula e coloque os pontos que estão faltando. Então, aí é um trecho de uma fábula e nós temos 3 pontuações aí, 3 quadradinhos para colocar. Certo dia, o nome da fábula é O Leão e o Rato. Certo dia, estava um leão a dormir a sesta, quando um ratinho começou a correr por cima dele. Fiz alguma pergunta? Mostrei para vocês aí algum sentimento? Não. Somente disse que o leão estava começando a dormir, descansando após a refeição, quando apareceu um ratinho correndo por cima dele. Ponto final, tá? O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra, uma bocarra é uma boca bem grande, e preparou-se para engolir. Perdoe-me, perdoe-me, ele está expressando, né? Ai, por favor, me perdoe. Ponto de exclamação. Gritou o ratinho. Ele estava apavorado, então ele falou, perdoe-me. Ponto de exclamação. Perdoe-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisará de mim? O ratinho perguntou para o leão. Quem sabe se um dia não precisará de mim? Qual é o ponto que eu vou colocar? Interrogação. Muito bem. O leão ficou tão divertido com essa ideia que levantou a pata e o deixou partir. Não comeu o ratinho. Muito bem. Então, pontuamos, né? Colocamos os pontos direitinho. Agora, número 4. Observe a cena e escreva uma pergunta e uma resposta na fala dos personagens. Use os pontos que você já aprendeu. Bom, se eu tenho que fazer uma pergunta, na frase da pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação, tá? Então, aí eu tenho 2 crianças, um menino e uma menina, olhando por um vidro, uma janela, né? O tempo lá fora. E aí a menina vai fazer a pergunta. Qual será a pergunta que a menina vai fazer? Vocês fizeram aí? Eu vou fazer a minha e vocês vão ver se está parecido. Combinado? Então vamos lá. Eu vou colocar assim, ó. Será que vai chover? Ponto de interrogação. Será que vai chover? Ela fez uma pergunta. E o menino vai responder. Eu acho que sim. Ou eu acho que vai. Ponto final. Tá? Então, vocês poderiam colocar ou o ponto final, ou se você expressou algum sentimento, por exemplo, se a menina perguntou, será que vai chover? Aí ele, eu tenho muito medo de raio. Nossa, que medo! Ponto de exclamação, tá? Porque está expressando um sentimento, certo? Muito bem. Próxima folhinha, 104. Número 5. Escreva frases sobre o tempo que indiquem sentimentos de alegria, de felicidade, e tristeza, tá? Então, a primeira vai expressar alegria e a segunda vai expressar tristeza. E quando eu estou expressando um sentimento, eu uso o ponto de exclamação. Sempre, toda vez que eu estiver expressando um sentimento por alguém ou por alguma coisa, eu uso o ponto de exclamação. Então, letra A. Para expressar alegria,
Use a palavra ensolarado. Então, eu vou botar minha alegria aqui, ó. Como o dia está ensolarado. E eu estou feliz porque o dia está quente, bonito. Que dia ensolarado. Ponto de exclamação, né? Começo de frase com letra maiúscula. Muito bem. Letra B, eu vou expressar tristeza. Use a palavra nublado. Então, o dia hoje está nublado. Então, eu vou colocar: poxa, hoje o dia está nublado. Como o dia hoje está nublado. Eu não estou feliz, né? Eu estou expressando uma tristeza, porque eu não queria que aquele dia estivesse nublado. Então, eu vou colocar também o ponto de exclamação. Certo? Todos fizeram mais ou menos assim como a tia está explicando? Que tipo de ponto você usou nas frases que escreveu? Qual foi o ponto que você usou nessas duas frases aí que você escreveu? Foi o ponto final, simplesmente? Foi o ponto de exclamação ou foi o ponto de interrogação? Ponto de exclamação. Nós expressamos sentimentos, tá bom? Muito bem. Agora vamos para o número 6. Ligue as palavras das colunas 1 e 2 e forme frases. Então, eu tenho o começo da frase de um lado e o final da frase do outro. E eu vou ligar, tá? Então, vamos lá. Quantas horas? Quantas horas? 24 horas? Quantas horas? 7 dias? Quantas horas tem um dia? Sim, então eu vou ligar. Quantas horas tem um dia? Fiz uma pergunta. Próxima. Um dia tem 24 horas. Muito bem. Quantos dias? 7 dias? Quantos dias tem uma semana? Liga. Quantos dias tem uma semana? E a última, uma semana tem 7 dias, tá? Então, eu fiz uma pergunta e obtive uma resposta, certo? Então, agora, na parte de baixo, escreva as frases em uma ordem que faça sentido. Então, eu tenho que escrever agora para eu poder entender a minha pergunta e, em seguida, a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Bom, quantas horas... Primeiro eu vou escrever. Quantas horas tem um dia? Então, escrevam aí na primeira linha, ó. Quantas horas tem um dia? Ponto de interrogação. Quantas horas, que tá no amarelinho, e vai ligar no verdinho, tem um dia. E aí vocês vão formar a frase. Formaram a frase, que é uma pergunta. Quantas horas tem um dia? E qual seria a resposta? Quantas horas tem um dia? Quem sabe me dizer quantas horas tem um dia? Tá lá em cima a resposta. Um dia tem 24 horas. E aí vai escrever do lado. Um dia tem 24 horas. Não esquecendo que vocês estão escrevendo frases. Toda vez que se escreve uma frase, se começa com letra maiúscula. E usando o ponto, ou o ponto final, ou o ponto de exclamação, ou o ponto de interrogação. Certo? Muito bem. Então, fizemos a primeira pergunta e a primeira resposta. Agora, nós vamos para a segunda pergunta. Quantos dias tem uma semana? Então, vocês vão escrever. Quantos dias tem uma semana? E qual é o ponto mesmo que eu vou usar no final dessa frase que eu estou perguntando? Qual é o nome? Interrogação. Muito bem. Ponto de interrogação. E aí eu vou responder.
quantos dias tem uma semana? Olha a resposta lá em cima. Uma semana tem 7 dias. E aí vocês vão escrever. Uma semana tem 7 dias. Ponto final. Eu afirmei a pergunta. Ponto final. Certo, meus lindos? Muito bem. Então, terminamos a nossa tarefa de hoje, tá? As nossas 2 aulas bem legais, tá bom? Vocês aproveitem o dia aí de vocês, tá? A tia Cláudia volta amanhã, tá certo? Beijinho no coração de vocês e até amanhã.